Bom dia, hoje sexta-feira, 2 de outubro. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Destaques aqui no mercado doméstico. Reforma ministerial é o principal destaque. Agora, atenção, às 10h30. Atenção, vamos ver aí como é que foi, digamos, alinhado junto ao PMDB essa reforma ministerial. Vamos ver aonde a presidente Dilma cedeu. Até falando com investidores institucionais ontem, eles acreditam, quem está muito comprado ainda na expectativa de impeachment, que essa reforma ministerial pode dar uma acalmada aí no curto prazo. O problema é que a economia está indo no lado contrário e ainda deve permanecer acirrando os ânimos. Lá fora, atenção, saiu 9h30 o payroll e veio bem abaixo das expectativas esperadas pelo mercado. Depois, para falar sobre essa parte toda macro, interna, externa e agenda, eu vou chamar aqui Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. A gente acabou de ter o dado do payroll lá nos Estados Unidos. Só para deixar bem claro, o mercado estava reagindo bem hoje pela manhã, tanto na Ásia quanto na Europa, por conta de uma expectativa boa em torno do payroll. Eles acreditavam que se viesse um dado bom, significava que o Fed tinha exagerado nas preocupações com o crescimento global. O FMI também revisou para baixo a expectativa de crescimento global. Então, mesmo que tivesse aquela apreensão, aquela aversão ao risco de se viesse bom, já estaria mais próximo à elevação de juros, acho que o mercado gostaria que tivesse um dado bom, mas que fosse mais bem sinalizado. Então, por isso, eles ficaram bem decepcionados. Os bolsos já começaram a reverter a sinalização, o sentido agora. Então, só para deixar bem claro, o payroll manteve a taxa de desemprego de 5,1%. A criação de empregos foi de 142 mil em vez de 201 mil, que nem o esperado, e foi revisado o anterior de 173 para 136. Então, dois dados bem ruins, revisando os dados anteriores para baixo. E também o ganho por horas médias, ele não cresceu, ele permaneceu em 0%, permaneceu estável, depois de ter crescido 0,3% no último dado. E a expectativa vai ser de 0,2%. Então, só para deixar bem um resumo, o relatório veio ruim e o mercado leu isso como um novo motivo para você se preocupar com o crescimento da economia global. Lá fora a gente também teve hoje preços ao produtor da zona do euro, que teve uma queda bem forte de 0,8% na comparação mensal. A gente já teve nessa semana os indicadores de preços ao consumidor que também recuaram, que não tinham recuado desde que eles começaram o pacote de estímulos. Então, o mercado leu diferente dessa vez, eles leram bem ruins no de preços ao consumidor. Agora, no de preços ao produtor, eles já estavam com a expectativa de que, se fosse ruim, era uma nova aposta para um aumento do estímulo de pacote que está tendo na Europa e uma prorrogação ainda maior do prazo que terminaria em outubro do ano que vem. Então, o mercado reagiu relativamente bem a esse indicador, mesmo que ele tenha sido ruim. A gente ainda tem hoje pela tarde dois membros do Fed, o presidente do Fed de St. Louis e o vice-presidente do Fed, Stanley Fischer, que é um dos principais, mais influentes do Fed, fazendo discursos. Com certeza eles vão comentar alguma coisa sobre esse relatório bem ruim que a gente teve hoje pela manhã. Aqui na parte interna eu vou dar um destaque, que é a produção industrial. Ela veio melhor do que a expectativa do mercado, que aguardava uma queda em torno de menos 1,5%, menos 1,6%, mas ainda foi uma queda de menos 1,2%. A gente já tem quase uma queda na produção industrial de 7% nesse ano, lembrando que o Fox projetava 6,5%. Então precisaria melhorar alguma coisa nesses próximos meses, o que o mercado não vê. A gente não acredita que isso vai ocorrer nos próximos meses. A produção industrial só tem dado motivos para a gente acreditar que está afundando cada vez mais. A gente não vê uma sinalização que já bateu no final do posto, já está desacelerando. Quando a gente teve algum indicador melhor nesses últimos meses, logo em seguida já vieram três ruins. Então, queda de 9% comparado ao ano de 2014, no mesmo mês. A gente também teve um destaque, que é o câmbio brasileiro, que agora o mercado de câmbio vai abrir às 7 horas. Segundo o Banco Central, isso é decorrência do problema de fuso horário, mas não vai influenciar em nada alterações no horário de divulgação da Petax. Como o Celso falou, o principal destaque vai ser o anúncio da reforma ministerial agora às 10h30. Eu vou devolver agora para o Celso, espero que a semana de todos tenha sido ótima e que aproveitem bastante o final de semana. Com você, Celso. Obrigado, Gustavo. Então, atenção aí por conta desse payroll pior do que o esperado. E 10h30 a reforma ministerial anunciada pela presidente Dilma. Vamos lá, o fluxo aqui na casa ontem. Os locais foram net vendedores em 50 milhões de reais. Destaque na compra CCR, Itaúsa e Sula 11. Sula e Itaúsa fazem parte das nossas carteiras recomendáveis. Destaques na venda: Ultrapar, Ambev, Vale 5, Embraer e BB Seguridade. Nas duas pontas, Petro 4, Brasil Foods, Suzano, Itaú e Vale 3.
Já os estrangeiros foram net também vendedores em 17 milhões de reais. Destaques na compra, Fibria, TIM e Embraer. Na destaque na venda, Sabesp, Cielo, Braskem, Pão de Açúcar e Bradesco ON. Nas duas pontas, Vale 5, Ambev, Petro 4, Itaú e Lojas Renner. Vale a pena destacar ontem, né, ainda durante o pregão, no final da tarde, a Caixa, né, piscou no broadcast a informação de que a Caixa Federal, Econômica Federal, estaria adiando a abertura de capital da Caixa Seguridade. As ações, hoje está tendo no nosso relatório, o intraday de BB Seguridade, as ações passaram a subir bem. Naquele momento, antes de piscar no broadcast, elas estavam subindo 0,60, 0,70. Passaram a subir 2,20, depois voltaram um pouco no fechamento. É um destaque isso. Se as ações da BB Seguridade sofreram aí, né, principalmente no último mês, por conta desse pela possível abertura de capital da Caixa Seguridade, elas deveriam subir, elas deveriam corrigir bem, até porque estão negociando a múltiplos extremamente interessantes, 11 vezes lucro e um dividend yield projetado de 7%. Vale a pena ter por valuation, vale a pena ter na carteira de dividendos, e a gente, lembrando que a gente aumentou no dia 30 de setembro, último dia do mês, nossa carteira mensal de 15% para 20% BB Seguridade por conta dessa underperformance em relação a diversos ativos e também o Ibovespa. Chama atenção, destaque, BB Seguridade é para ter, deve agora apresentar um desempenho melhor, principalmente esse mês. E vale destaque também para Banco do Brasil, que segundo informações destacadas hoje na mídia, né, o Banco do Brasil teria renegociado uma dívida junto à Petrobras, que era em dólar, ele converteu em reais e alongou o prazo. Mais uma vez, interferência governamental no Banco do Brasil. E lembrando, ontem as ações do Banco do Brasil sofreram, enquanto que os bancos privados continuaram subindo. A gente segue não recomendando a exposição ao Banco do Brasil devido a essa forte interferência governamental e também um retorno sobre patrimônio abaixo da Selic. Algumas pessoas falam, poxa, mas se você fizer a conta da participação de Banco do Brasil na Cielo, em BB Seguridade, o banco tem um valor negativo. É óbvio, ele está entregando um retorno negativo. Então não vale a pena ter Banco do Brasil. Por enquanto, a gente só prefere Itaú via Itaúsa, mas também destaque para Bradesco. O Bradesco underperformou bem no mês passado, muito por conta da compra do HSBC. Como a compra foi em dólar, 5,2 bilhões de dólares, muita gente se questionou. No mês passado, o dólar subiu mais de 9%. Será que ele fez o hedge ou não no dólar? A gente acredita que sim. Se ele não fez a totalidade do hedge, consequentemente, isso poderia impactar 2% do seu valor de mercado. Mas isso já foi, esses 2% já teriam ido, porque no mês passado caiu em torno de 8%, enquanto Itaú caiu em torno de 1 e pouco. Então caiu bem menos Itaú em relação a Bradesco. Bradesco também vale a pena ter um percentual em Bradesco, mais um percentual maior em Itaúsa. Bancários aqui em São Paulo podem ir numa greve, eles solicitam um reajuste de 16%, enquanto que a Febraban fala num reajuste de 5,5%, que não foi aceito pelo sindicato, pela categoria. 3 aquisições aí, 3 setores adquirindo companhias. A Brasil Foods adquirindo uma pequena aquisição para o tamanho da Brasil Foods na Argentina, casa de 40 milhões de dólares. Também teve uma aquisição do Iguatemi, aumentando sua participação no shopping aqui em São Paulo, Pátio e Higienópolis, e também a Raia Drogasil adquirindo também uma empresa pequena de 24 milhões de reais, né, da 4 Biomedicamentos. O que mostra isso? Mostra que alguns ativos chamam a atenção por nível de preço. E até porque empresas fechadas não têm acesso a crédito. Como elas não têm acesso a crédito, né, nesse cenário desafiador, elas estão endividadas, tudo isso, elas acabam sendo vendidas por um preço até atrativo. Então isso até a gente destaca no setor de educação que deve ocorrer. Tem uma faculdade a cada esquina no país. Então esse processo de consolidação deve continuar, permanecer com Croton e Estácio. Elas tendem a comprar empresas mais baratas, empresas fechadas, e aí apresentar um crescimento chama atenção também para esse tipo de companhia. A CESP, aí, o Ministério de Minas e Energia autorizou um pagamento de R$2 milhões todo mês a partir da primeira quinzena do ano que vem, de 2016, de fevereiro, por conta da Ilha Solteira, a usina hidrelétrica da companhia durante 7 anos corrigido pela Selic. Isso tem impacto, mas acaba sendo um impacto não tão relevante para a companhia. A Oi também anunciou que houve a adesão, né, de 2/3 dos acionistas para a conversão de ações PNs em ONs. A gente segue não recomendando a exposição à Oi, principalmente pela a sua alavancagem financeira, a dívida extremamente elevada da companhia. Além disso, vale destacar que a Via Varejo, segundo a reportagem do Estado de São Paulo, Vivar, as ações, ela saiu, né, o presidente da companhia, Líbano Barroso, ele sairá do posto de presidente da companhia.
Ele assumiu em abril do ano passado. O cenário segue altamente desafiador para a Magazine Luiza e Via Varejo. A gente não recomenda exposição aos ativos. E CXX hoje poderia sofrer porque a empresa colombiana falou que não quer mais comprar os ativos da companhia. Destaque da nossa mesa de aluguel. Destaque para Estácio, Localiza, GGBR4, CSN, Usiminas, Santander, Cruz, Cirela e Sabesp. Vale a pena aqui destacar que as 3 companhias do setor siderúrgico são destaque para aluguel. A gente segue short, recomendando short via Usim 5. Estácio tem sido bastante demandada, Localiza e Sabesp uma forte demanda. Souza Cruz principalmente por conta da oferta pública de ações e GGBR também, né, ponto por conta da oferta em Goal. A gente vale destaque que hoje nós temos o nosso XP Connection a partir de 11h30 para tratar sobre diversos detalhes, falar também um pouco do payroll, de moedas e também dos fundamentos aqui para outubro. E como eu falei, nós temos uma pesquisa aí, né, com investidores institucionais. A gente não deve terminar hoje, deve ser na semana que vem, principalmente falando, né, se probabilidade de impeachment. E tendo impeachment, para onde iria a reação imediata da Bolsa, reação imediata do dólar? E no médio prazo, para onde iria a Bolsa, para onde iria o dólar? Isso aí tudo para tentar ajudar o brasileiro a investir melhor. E lembrando que a XP não é só uma corretora, ela é um shopping center financeiro. Eu vou checar aqui com a produção se eu posso chamar o Salomão da Infomoney para continuar aqui a nossa sexta-feira. Sol em São Paulo, céu azul. Vamos ver como é que vai estar a Bolsa. A gente sempre destaca que Bolsa não está totalmente atrativa, mas alguns ativos chamam bastante atenção, principalmente Itaúsa, BB Seguridade, extremamente descontados. A gente acredita que se tiver, obviamente, uma melhora aqui para a Bolsa chama atenção. Bolsa segue negociando a 10,4 vezes lucro, enquanto que a média é 11,2. Celso, então a Bolsa está barata? Não. Alguns ativos são interessantes para investir, outros não. Estão extremamente descontados, principalmente, como eu citei, Itaúsa e BB Seguridade, vale a pena ter na sua carteira. Agora eu vou chamar aqui o Salomão. E aí, Salomão, sexta-feira de sol, São Paulo, como é que estão as coisas por aí depois desse payroll e reforma ministerial? Bom dia, Celso. Realmente a gente estava montando a pauta aqui, sinalizando um dia de alta, estava até estranhando o sangue frio do mercado, mostrando uma alta bem forte ante um indicador tão importante. Acho que ninguém esperava uma sinalização tão diferente do que era esperado na geração de emprego nos Estados Unidos. A gente até separou umas imagens que mostraram a reação muito forte do mercado e praticamente é bem isso que você falou, né? Mudou completamente, acho que o dia não está quente só lá fora, dentro do mercado agora vai pegar fogo com essa virada. E já tem até na curva de juros no mercado americano, tem gente que fala que não vê alta de juros antes de março do ano que vem, né? Para quem era muito otimista, subir juros já nesse ano já seria, não subir juros esse ano já seria uma grande surpresa, né? Imagina agora o pessoal já colocando para março a alta de juros no mercado americano, né? Concordo. E outro dado agora relevante no mercado doméstico é a reforma ministerial, né? Quem é que a presidente Dilma, quais são os cargos, quem é que ela vai informar, alocar do PMDB. E a informação ontem à noite até que o Ministério de Ciência e Tecnologia, o PMDB não quer. Eu não quero esse ministério, eu quero outros ministérios, porque ciência e tecnologia não vai ter dinheiro, né? Quem vai investir agora em tecnologia e em ciência, né? Destaque 10h30. A gente fez o levantamento para mostrar quanto cada ministério está levando com isso, então é óbvio que o PMDB vai ter isso no interesse. E 10h30 da manhã, né? Já ia ser um horário caótico, porque o mercado americano vai abrir, vai trazer mais liquidez para cá. A gente ainda vai ter esses anúncios. Essa sexta-feira vai ser para o investidor não sentir falta do mercado no fim de semana, né? Promete. Então vou passando para você, Salomão, uma excelente sexta-feira. Um grande abraço. Para você também. Bom fim de semana, Celso. Obrigado. Bom dia, investidor. Infomoney na Bolsa está começando. O mercado vai abrir daqui alguns minutos. O Ibovespa ainda marca queda de 0,2 só, algumas ações estão abrindo, mas o Ibovespa Futuro já marca queda de mais de 1%, o que é uma queda muito forte, porque até as 9h30 da manhã a gente estava operando com uma alta na faixa de 0,4%, 0,5%, saiu o payroll americano e o mercado reverberou, mudou completamente de direção e ninguém sabe agora qual vai ser a decisão do Fed, que parecia tão claro que ia aumentar os juros até o final do ano, agora ninguém sabe. Bom, passar rapidinho alguns dados. Eu queria, antes de tudo, mostrar essa imagem aqui, se puder mostrar aqui no gráfico. Esse é o gráfico do Treasury americano, que a gente capturou a tela na hora que saiu o relatório de emprego. Esse aqui, ele estava, antes das 10h30, ele estava aqui na faixa de 2,05%,
e mergulhou para abaixo de 1,95%, o que não acontecia desde 24 de agosto, que foi o Black Monday chinês, quando os mercados caíram muito forte. O que sinaliza uma queda assim, no rendimento do Treasury americano? Ele, por ser o título mais seguro do mundo, é óbvio que o investidor vai buscá-lo quando não tem segurança em lugar nenhum, né? Então uma queda tão forte no rendimento mostra que o investidor está buscando muito esse título, o preço sobe, o yield cai e teve uma procura tão forte que a gente até voltou para os níveis daquele Black Monday, que foi um dia muito caótico no mercado. Olhando para o Ibovespa, a gente tem o gráfico aqui do Ibovespa Futuro. Essa aqui era a pontuação do Ibovespa Futuro, vamos pegar desde a abertura do dia hoje. Aqui era na faixa das 9 horas, ele chegou a 45.940 pontos e esse foi o movimento na hora que saiu o relatório de emprego, uma queda de mais de 700 pontos em apenas 3 minutos. Agora ele está estabilizando na faixa dos 45.200, mas o Ibovespa, que tinha tudo para ter um dia de leve alta, já mudou a tendência. Bom, os mercados americanos e europeus seguiram a mesma tendência. Dow Jones e S&P Futuro estavam subindo na faixa de 0,6%, agora já está caindo mais de 1%. E a Europa ainda estava em alta, mas já estava uma alta bem próxima da estabilidade. Bom, o principal destaque do dia vai ser a reforma ministerial, vai ser anunciado 10h30 da manhã. A presidente Dilma, o Joaquim Levy vai estar com ela, vai ser tudo transmitido, Infomani vai fazer a cobertura aqui e não sabemos ainda o que vai acontecer sobre quem vai substituir quem vai entrar no lugar de quem. A única informação que a gente tem por enquanto é que a Dilma estuda oferecer a presidência da Caixa ao PMDB, informação do jornalista Josias de Souza. Bom, cada vez mais a hipótese de impeachment perde força. Bom, aqui no Brasil a gente teve às 9 horas a produção industrial, um indicador um pouquinho melhor que esperado, até trouxe um pouquinho de ânimo, né? Foi uma queda de só 9% no acumulado do ano em agosto. Parece muito, mas o mercado esperava na faixa de 9,5%. Na comparação mês a mês, a queda foi de 1,2%, a expectativa era de 1,6%. Foi o terceiro resultado negativo consecutivo da produção industrial. Passando para os Estados Unidos, 9h30 da manhã, saiu o relatório de emprego, só passar rapidamente os dados, né? 142 mil empregos gerados em setembro. Só para ter uma noção, a estimativa era de 201 mil. E das 96 projeções compiladas pela Bloomberg, a pior delas esperava uma geração de emprego de 149 mil em setembro. Ou seja, o resultado divulgado foi muito pior que a pior projeção das 96 que a Bloomberg tinha. A melhor projeção era de 256 mil. A taxa de participação caiu de 62,6 para 62,4. O ganho médio por hora ficou estável, era esperado um crescimento de 0,2%. E o desemprego permaneceu em 5,1%. Bom, fechando o noticiário, só vale a pena repercutir a investigação do Ministério Público da Suíça sobre a existência de contas de Eduardo Cunha por lá, né? A Procuradoria-Geral do Brasil já vai lhe oferecer uma nova denúncia contra o presidente da Câmara e a oposição fala em romper com ele caso surjam provas de corrupção. Bom, o cenário político continua bem em voga aqui no mercado, mas a reforma ministerial deve ser o que vai tocar os investidores nessa sexta-feira. Ibovespa ainda não está reverberando as coisas que aconteceram lá fora, algumas ações não abriram ainda, caso de Petrobras, CSN, Gerdau, mas ele ainda está tentando se manter em alta, né? As ações ainda não abriram com a mesma queda que o índice futuro estava mostrando, né? Nesse momento, a maior queda do Ibovespa está com as ações da Vale caindo na faixa de 1%, Vale Ordinária Preferencial, Usiminas também, aparece aqui algumas empresas do setor de construção, educacionais, elétricas, Petrobras caindo na faixa de 0,7%. No lado positivo, Lojas Renner subiu 3%, entrou em leilão, Oi também marca alta, a Oi anunciou que os acionistas preferenciais 2/3 dos acionistas preferenciais aceitaram a conversão de ações, ela vai converter as ações preferenciais para deixar todas ordinárias. E, bom, vamos ver aqui a ação da CESP, que era uma ação que teve uma notícia interessante. Está tentando se manter em alta. A CESP vai receber uma mesada de R$2 milhões mensais por até 7 anos, referente à indenização da usina hidrelétrica de Ilha Solteira, segundo informação do Ministério de Minas e Energia. A primeira parcela vai começar a ser paga em fevereiro de 2016 e vai daí por diante. Dinheirinho bom que vai cair na conta da CESP, mas o mercado ainda deve repercutir os eventos externos antes de analisar qualquer fato micro.
Bom, Paula Barra, você quer tocar os destaques corporativos aí? Tem mais alguma coisa que você queira apontar? Vamos lá. De destaque aqui, eu já menciono a CCX, o papel ainda está em leilão de abertura, mas promete uma queda bem acentuada. A companhia informou que a Yildirim, que estaria aí, comprando projetos de mineração da companhia no Chile, pediu a devolução do pagamento que ela já tinha feito para a companhia. A CCX disse em comunicado que refuta as alegações que a empresa tinha feito, de que não tinha atingido algumas condições, e essa questão acaba pressionando o papel hoje pela abertura aqui, ainda não chegou a abrir. Nos destaques também a gente tem Petrobras, é uma matéria no Valor de que a empresa deve cortar os investimentos previstos para esse ano de 29 bilhões de dólares para 20 bilhões de dólares, em função aí da disparada do dólar e queda dos preços do petróleo. Nos destaques ainda temos notícias da BRF também, que anunciou compra de 7 marcas na Argentina por 43,5 milhões de dólares. Bom, dos principais destaques, acho que são essas notícias aí. Então vamos comentar aquela notícia que você soltou hoje da Gerdau, Metalúrgica Gerdau. Por que essa oferta de ações vai acabar sendo uma boa notícia para o investidor? Ontem saiu uma matéria no Valor apontando que a Metalúrgica Gerdau poderia fazer uma oferta de ações de 1,5 bilhões de reais. A empresa, ela é uma holding da Gerdau e como ela não tem receita, ela precisa que a Gerdau passe os dividendos para ela pagar as suas dívidas. Então essa oferta de ações serviria para entrar um caixa na empresa e ela conseguir quitar a dívida. A empresa é altamente alavancada e isso aí foi visto como um certo alívio pelos analistas de mercado. Embora a gente sempre lembre que uma oferta de ação normalmente é uma notícia ruim, porque acaba diluindo a participação dos acionistas minoritários. Além de trazer uma forte pressão vendedora no papel, né? Exatamente. Mas nesse caso específico da Metalúrgica Gerdau, o anúncio acabou sendo visto como positivo, inicialmente. Bom, o mercado ainda está iniciando o pregão, a queda ainda é bem diferente do Ibovespa Futuro. Só para comparar, o Ibovespa Futuro está caindo na faixa de 1% e o Ibovespa ainda cai 0,17%, né? Mas algumas ações já começam a mostrar uma queda um pouco mais forte. CSN, Petrobras e Vale caindo entre 1,5% e 2%. Bom, vale a pena ficar de olho agora, 10h30 vai sair a reforma ministerial. Os diretores do Federal Reserve devem colocar esse resultado do relatório de emprego em pauta nos próximos discursos, já que isso pode mudar completamente a direção da alta de juros no mercado americano. Só para lembrar, era esperado até dezembro desse ano, como a própria presidente do Fed, a Janet Yellen, falou, mas agora com esse resultado bem pior que esperado, pode ser que eles mantenham as taxas de juros ainda menores por mais um bom tempo, né? O impacto disso basicamente é subindo os juros, o dinheiro acabaria voltando para os Estados Unidos e os mercados emergentes, como o Brasil, acabariam sofrendo uma fuga de capital que poderia puxar o dólar para cima, a bolsa para baixo. Mas recentemente, até a interpretação que está sendo vista no mercado hoje, é que esse relatório de emprego, embora seja ruim e vá manter os juros baixos, mostra que a economia americana não está crescendo tanto quanto era esperado, e isso acaba sendo ruim para todo mundo, já que é a maior economia do mundo. Bom, hoje o dia promete, acompanhe a reforma ministerial e fiquem de olho no discurso do Fed. Lembrando, o feriado chinês vai até quarta-feira que vem, então não vamos ter novidades da China. E é isso, hoje o mercado promete bastante volatilidade, tomem cuidado, tenham um bom fim de semana, bons trades, e até segunda-feira com mais um InfoMoney na Bolsa. Até lá!